Isso que o Davi Luiz está fazendo, que não é pouca coisa, o que o Davi Luiz está fazendo nesse momento é grandioso, mas o que ele está fazendo nesse momento é algo compatível com o salário que ele recebe. O errado estava antes. Para você pagar mais de 1 milhão num zagueiro, é para ele fazer isso que ele está fazendo agora. Não é para ficar no banco, não é para ser opção, não é para jogar poucos jogos. Então, finalmente, essa relação custo-benefício se equilibrou. Davi Luiz tem um grande ano de 2022, o segundo semestre do Davi Luiz é fantástico. O ano de 23 do Davi Luiz é fraco. E o Davi Luiz, quando tem oportunidades, em 24, faz realmente partidas. Ele vem de uma sequência sensacional. Sensacional. Não vou tirar nada do Davi Luiz. Fantástico. Eu vou estar aqui para aplaudir sempre que ele fizer isso que ele está fazendo. Uma liderança muito forte dentro de campo, uma liderança positiva fora de campo, um grande jogador. Tem um lançamento ontem que ele faz com o Bruno Henrique. É pena que o Bruno Henrique se embaralhou com a bola, mas nas costas do Samuel Xavier, eu comentei até depois do jogo, o Bruno Henrique, auge, ia para dentro do gol numa bola daquela, não tinha nem conversa. Ele conseguiu ganhar na corrida, mas aí a bola atrapalhou. Mas, então, é só isso que eu quero colocar em tempo para a gente não esquecer. O Davi Luiz, ele ganha muito mais dinheiro do que vários outros jogadores do Flamengo. Então, a relação custo-benefício agora que ela está chegando no seu patamar. E aí, vamos lá, a gente vai ter que conversar sobre isso. Renovar agora? Não renovaria. Por mais que seja até, me doa falar isso de um jogador que eu estou vendo jogar muita bola e que eu sempre achei um grande líder. Aliás, achei que quando ele chegasse no Flamengo, achei que ele tinha todo o perfil de botar a braçadeira. Não aconteceu, mas um cara pode ser líder sem braçadeira também. Agora, não é um jogador jovem e eu quero ver se ele vai aguentar a sequência de jogos. E aí, eu sei que muita gente fala assim, mas se baixar o salário, renova pela metade. Eu não acho que esse tipo de jogador esteja sujeito a essa redução de salário. Em casos muito pontuais, você consegue uma redução pequena. Isso aconteceu, por exemplo, com o Diego Ribas. Só que o Diego Ribas, que a gente renovou com uma pequena redução, era um Diego que já era reserva absoluta. Esse Davi Luiz é diferente. Então, eu acho que é uma situação muito delicada você pegar e falar para um cara que ganha 1 milhão e porrada, falar assim, você quer ganhar 400? Você quer ganhar 300? 500? Porque ele tem mercado. E assim, o Gabigol tem mercado. O Cruzeiro queria dar um contrato de 5 anos e 2 milhões de salário para o Dudu. Então, eu acho muito complexo você virar para o Davi Luiz e falar assim, Davi Luiz, a gente corta aí seu salário pela metade, quer ficar? Contrato de 1 ano? Alguém vai bater na porta do Davi Luiz e vai falar assim, Davi Luiz, esse contrato de 1 ano que o Flamengo está te oferecendo está muito curto. A gente consegue te dar 2 anos, 3 anos e manter o salário. Então, eu acho que a gente tem que perceber também qual é o tamanho do Davi Luiz. Porque o Davi Luiz, eu nem sei se é interessante para ele ganhar pouco. Na hora que ele não tiver mercado para ganhar ou ele vai jogar em algum lugar por diversão, ou ele vai simplesmente se aposentar. Então, para mim, Davi Luiz, e aí eu vou voltar numa frase do Bigode que eu cito muito aqui, para renovar, você não pode somente ver o que está acontecendo nesse momento, mas você tem que projetar o ano seguinte. A gente precisa projetar o ano seguinte do Davi Luiz, e para projetar o ano que vem do Davi Luiz, a gente precisa vê-lo jogar com mais frequência. Ele precisa ter esse tempo jogando como um zagueiro de 1 milhão e porrada. Eu estava certo que o Flamengo não ia renovar com o Davi Luiz, mas o futebol é muito dinâmico, Cleitinho. Se o Davi Luiz continuar fazendo o que ele está fazendo em campo, aí eu volto também numa frase que eu falo muito aqui. O primeiro grande reforço de todo time campeão é não perder jogadores. A gente sempre quer saber quem é que vai contratar, quem é que vai trazer e tal. O primeiro é não perder. Se o Davi Luiz continuar fazendo o que ele está fazendo, aí eu vou ter que dar meu braço a torcer aqui, engolir minha opinião e falar assim, ganhou a renovação na marra. Mas eu acho cedo, eu acho prematuro. Eu acho que muitas vezes no Flamengo a gente ficou com medo de pré-contrato, falar assim, se a gente não renovar agora, alguém vai vir aqui e tirar. Isso já aconteceu com vários jogadores. Era o desespero porque ia acontecer isso com o Bruno Henrique, era o desespero porque
porque vai acontecer com o Gabigol. Com o Gabigol acho que um pouco menos, mas a gente fica muito com esse receio. Se vier alguém e conseguir fazer um pré-contrato com o jogador, oferecer uma proposta melhor, faz parte do jogo. O jogador em final de contrato vai ter que analisar propostas, não só do Flamengo. Mas eu penso que nesse momento é muito prematuro. Por quê, Cleitinho? A janela é curta. Davi Luiz está jogando muito, mas ele está jogando há pouco tempo. Se você for analisar o que é o Davi Luiz no Flamengo, ele tem um lampejo em 22, faz até um segundo semestre de 21 correto quando chega, já tem logo uma lesão, mas ainda consegue jogar bem. O ano de 22 não começa tão bem, embala como todo aquele time do Dorival parece que encaixou. 2023 é trágico, ele começou a jogar agora. Se você for analisar o período, o Davi Luiz não é um jogador regular no Flamengo, o Davi Luiz não é um jogador frequente no Flamengo. Então, para mim, a palavra é prudência. Não vou descartar o Davi Luiz, porque eu não tenho direito de descartar alguém que está fazendo o que ele está fazendo em campo. Mas é cedo, é prematuro. É prematuro se empolgar com uma pequena sequência boa e renovar sem saber o que vai acontecer, pelo menos nos próximos meses. Eu acho, inclusive, que o Flamengo se encantou muito com um brilhareco que o Bruno Henrique teve quando ele voltou de contusão. E eu me coloco como culpado também, porque eu também. E aí entra muita parte emotiva que a gente tem com esse tipo de jogador. Você vê um Bruno Henrique voltar 1 ano de contusão, fazendo gol de cabeça, fazendo um gol importante contra o Botafogo, fazendo gol contra o Olímpia, fazendo gol contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, você fala assim, pô, temos um baita atacante de volta, a gente estava precisando dele. Mas o recorte foi muito curto. Então, vamos observar o Davi Luiz. Nós estamos em junho, tem toda a fase eliminatória de Libertadores, tem Copa do Brasil, tem um brasileiro, e aí, no final do ano, eu acho que a gente vai ter mais informação, mais visão para decidir com responsabilidade se o Davi Luiz merece ou não um novo contrato com o Flamengo. Então, por mais que o meu coração, a minha empolgação, traz a caneta aí, vamos assinar com o Davi Luiz, que esse cara é bom demais e tal, na hora de ser responsável com o dinheiro do Flamengo, eu acho que não pode ser assim não, Cleitinho. O Flamengo precisa de mais observação, não dá para renovar com o Davi Luiz ainda.